Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 78 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos falar de 3 lições muito importantes, muito legais, do livro O Hobbit. Esse livro ele é muito rico em termos de lições, provavelmente tem muitas mais, mas quando eu comecei a ler o livro, eu não pensei em, ao longo da leitura, fazer as anotações e pegar as lições e tentar interpretar certas coisas do livro de forma que eu possa formular depois um argumento, né, que leve você para uma conclusão legal, de uma lição bacana e tal. Eu não fiz isso enquanto eu lia. Eu só peguei e li. E aí depois que eu pensei, cara, tem algumas coisas muito interessantes ali. E aí de cabeça eu lembrei dessas 3, mas é um livro muito rico assim, em termos de narrativa. E com certeza, se você ler ele com atenção, você vai conseguir tirar mais lições, tá? É um livro que eu recomendo muito, principalmente se você não tem intimidade com a obra do Tolkien, se você não conhece nada, você só viu lá os filmes, achou legal e tal, e aí queria aprofundar. Geralmente o pessoal começa pelo Senhor dos Anéis, até porque ficou mais famoso e tal, mas a recomendação de todo mundo que eu vejo que entende muito de Tolkien é exatamente essa. Comece pelo Hobbit. E você vai ver que ele tem a narrativa dele bem construída, a história é bem construída, mas ele não é um livro pesado, não é um livro cheio de detalhes. Você vai ver que em vários momentos a resolução das coisas é meio que mágica, assim, tipo, tá acontecendo tal coisa, tá difícil acontecer isso, mas por sorte do protagonista, isso aqui assim, aconteceu assim, e aí resolveu o negócio, sabe? Assim, não tem grandes coisas imbricadas, assim, que, porra, você vai te exigir, assim, quebrar a cabeça para entender, assim. Até a questão em relação ao mundo, né, a Terra-média, você vê que ele é mais limitado, ele nem cita tantas coisas, parece que acontece numa região mais limitada ali, você não explora o território inteiro, né, como aconteceu, por exemplo, no Senhor dos Anéis, que o pessoal atravessa a Terra-média inteira para chegar do outro lado e tal. Parece que é num quintalzinho ali que acontece, sabe? E é isso, assim, o livro é muito bom, recomendo mesmo. Inclusive que você indique para seus filhos, né, que estão chegando perto da adolescência, ali 10, 11, 12 anos. Geralmente o que eu vejo, né, são quando as crianças, os pré-adolescentes, digamos assim, têm contato com o livro, eles gostam muito, e os pais também acham muito legal, porque os filhos se interessam por fantasia, e aí vai criando todo um imaginário rico, né? Um imaginário de virtudes, de nobreza, enfim, tudo aquilo que vai formar depois ali a maturidade daquele adolescente. Tem muita coisa ali. Então, se você, pai, souber conduzir bem isso daí, se tiver uma leitura prévia, souber entender certas mensagens que tem ali dentro e souber passar isso pro seu filho, cara, vai ser, assim, um aprendizado imenso, tanto para ele quanto para você, né? Enquanto pai, que é, né, o responsável por guiar essa criança e tal, eu acho que vale muito a pena, tá? Então, sem mais delongas, são 3 lições que eu tirei desse livro. Ele não é um livro grande, tá? Acho que ele tem nem 300 páginas. É um livro que dá para sentar e ler bastante, assim, uma leitura que rende. Cara, não tem desculpa para... Eu demorei mais do que o normal por conta de cansaço e cheio de compromisso e tal, mas eu tinha botado para mim, falei, cara, é questão de honra, eu vou terminar esse livro, nem que eu demore muito, né? E para os meus padrões, assim, a quantidade de horas que eu consigo ler, que eu estou habituado a ler, que eu tenho capacidade para ler, assim, para mim foi lento. Mas é o tipo de coisa que não atrapalha, porque a história é muito bacana e você consegue ir acompanhando tudo muito bem, assim. Então vamos lá, são 3 lições muito importantes. Para quem não sabe, vou dar aqui só uma sinopse, tá? Não tem spoiler, não tem nada. A ideia é o seguinte, tem um grupo de anões, os anões não são aqueles anões tipo Branca de Neve, são anões um pouco mais voltados para o trabalho duro e para quase que pra guerra também, são um sujeitinho meio atarracado, assim, forte pra caramba, meio turrões, assim, meio brutos, meio... É mais ou menos essa a ideia, né? Eles são criaturas, assim, meio desconfiadas e tal. E o líder deles, o príncipe, né, que era o rei, o Thorin,
acho que é Thorin, acho que é a pronúncia é essa. Ele foi o líder dos anões numa certa época onde eles foram muito prolíficos, né? Eles produziram muito, enriqueceram muito, e apareceu um dragão, que é uma criatura que fala, e enfim, é uma criatura traiçoeira, é um arquétipo do que seria o Satanás, né? A questão da cobra, de ser traiçoeira com a Eva no Éden e tal, é mais ou menos isso. É uma criatura maléfica, chegou lá, tomou tudo, expulsou os anões, alguns sobreviveram, alguns não, e essa é a jornada dos anões para ir retomar esse tesouro que está guardado por um dragão e que está lá na montanha onde eles moravam. Essa é a história. O Bilbo é um hobbit que se enfia no meio disso aí, porque é meio contra a vontade dele. Os hobbits, em geral, são criaturas meio pacatas, meio amigáveis, gosta de sentar na porta da própria toca, fumar um tabaco ali, comer bem e aproveitar a vida. É mais ou menos isso. Não são criaturas preguiçosas, no sentido estrito negativo da palavra, mas são pessoas que, assim, que você... Cara, tô bem aqui, me deixa aqui, tô tranquilo. E aí, na narrativa da história, o Gandalf, que é o mago, é o arquétipo do velho sábio, né? Ele dá um jeito muito legal de enfiar o Hobbit nessa história aí, mesmo quase que contra a vontade dele. Vocês vão perceber isso logo no primeiro capítulo. E aí, já começa a primeira lição, né? A primeira lição, ela vem do Bilbo, vão ser 2 lições do Bilbo e a terceira do próprio Gandalf, né? A primeira lição que a gente vê com o Bilbo é a questão de lidar com a coisa do conforto versus a coisa da grandeza. Ele sempre foi um cara muito afeito ao conforto e ele tinha nele, né, genes, né, da genética dele, genes de 2 famílias muito distintas. Uma família era uma família de hobbits aventureiros. Eles eram famosos por gostar de aventuras e ter feito grandes coisas na vida. A outra parte dele, do outro lado da família, eram mais pacatos mesmo, hobbits tradicionais. E ele tem esse dilema interno dentro dele, né? E no fundo, cara, a antropologia meio que diz isso da gente, né? Geralmente o homem ele tem isso, ele tem aquela vontade de conquistar, de perseverar, de subjugar o mundo, né? Subjugar no sentido bom, assim, de prosperar financeiramente, de conquistar coisas, de ampliar território e de conseguir dar um conforto para a família, conseguir, enfim, né? A gente tem isso. Os livros do John Eldredge, ele fala muito disso, né? O Coração Selvagem fala muito disso. Se você for pegar, tem episódio desse livro aqui no podcast, só dá uma olhada lá para os primeiros, acho que é o 5º episódio. Existe isso dentro da gente, né? E por outro lado, a gente tem o comodismo, né? Que a gente quer ficar só sentado vendo televisão e é isso aí. Inclusive o próprio John Eldredge, que eu estou abrindo um parênteses aqui porque tem a ver, mas não é esse o assunto. O próprio John Eldredge, nesse livro Coração Selvagem, ele fala que talvez seja por isso que os homens são muito afeitos a esporte, né? Passar o dia assistindo esporte, futebol, beisebol, natação, futebol americano, então, é uma forma de você conseguir enxergar aquela grandeza que você já perdeu por qualquer que seja o motivo, né, na sua vida prática, mas você tem contato com aquela grandeza através dos atletas, né? Então é uma forma de você tentar retomar aquilo que você poderia ter sido, mas não foi. Então tem isso, né? O Bilbo, ele tem isso dentro dele. Ele tem essa coisa da preguiça, né, do comodismo versus a vontade da aventura, da conquista e de ir mais distante. E ele acaba cedendo a esse lado mais voltado para a grandeza. E é só por isso que tem livro, né? Senão não tinha livro. Os anões, eles iriam fazer o trajeto mesmo até a montanha, mas o Bilbo não iria com eles. Boa parte da graça da história não aconteceria. Então, e é engraçado como o tempo, eu acho que literalmente todos os capítulos, eles passam muito aperto, né? Você vai fazer imagina, na Idade Média, você cruzar uma distância grande, acho que é uma semana que eles levam, né, de caminhada para chegar lá no lugar. Eles param muito, né? Eles param, fica 15 dias no lugar, fica uma semana descansando, não sei o quê. Mas eu acho que seria, sei lá, 7 a 10 dias de caminhada.
se desse para ir direto, né? Ele o tempo todo reclamando. É uma reclamação interna, tipo assim, cara, eu queria muito estar na minha casa comendo toucinho com bacon, toucinho com ovos. Cara, eu queria muito estar fazendo meu terceiro de jejum da manhã. Cara, eu queria muito estar sentado com a perna para cima, fumando meu charuto, meu cachimbo lá na porta. Cara, o tempo todo. E é impressionante como isso conversa com a gente, né? É a nossa natureza isso. Mesmo que a gente às vezes tome um caminho e fale assim, cara, eu preciso abrir uma empresa, eu preciso, sei lá, eu preciso ser promovido, preciso trabalhar mais para ser promovido. Ou às vezes acontece, cara, vou ter mais um filho e, cara, eu quero muito, vai ser legal, vou ser um ótimo pai, vou ser um cara foda, vou ser um bom exemplo. Nesse meio do caminho você, cara, que merda que eu fui me meter, bicho, caralho, eu tô morto, eu tô cansado, eu tô desgastado, eu tô fudido. Eu vou desistir, eu não quero, sabe, pra que eu fui fazer isso? Por que eu fui inventar essa moda? É assim sempre, né? O Bilbo, ele tem isso muito forte. Mas é engraçado que, mesmo ele tendo isso muito, muito forte, assim como a maioria de nós, né? Ele, em momento nenhum, ele pensa em desistir. Em momento nenhum, ele pensa em voltar. Por quê? No fundo, ele sabe que ele precisa fazer aquilo. Ele aceita de bom grado aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos, em troca de uma grandeza de alma mesmo. Uma grandeza de alma, onde você vai fazer algo importante e algo que precisa ser feito. E o Gandalf deixa isso claro, né, que ele é muito importante nessa história. E que sem ele, talvez nem tivesse a viagem, ou se tivesse, os anões iam estar muito ferrados. E aí, ao longo da jornada, a gente vai descobrindo o porquê, né? Aliás, vários porquês, né? Vários momentos onde ele é crucial. E esse é o primeiro ponto, esse confronto, né, interno que a gente sempre tem. O segundo ponto também tem a ver exatamente com isso que eu acabei de citar. Tem alguns momentos que é o Bilbo que salva todo mundo. E eu não vou dar spoiler aqui, mas são dois momentos, na verdade. Um é quando ele tá... Essa cena me marcou demais, né? A segunda cena até que não, mas essa primeira me marcou demais. Os anões são todos capturados, né? Por um rei élfico lá da floresta. E estão todos presos. Por algum motivo, não vou lembrar agora de detalhe, mas o Bilbo conseguiu não ser capturado. E ele já tinha o anel, que deixa ele invisível, né? Ele já estava com esse anel. E ele ficou solto, ele conseguiu entrar no castelo, solto pelo castelo. Os anões todos presos, cada um numa cela, isolados uns dos outros, ou seja, eles não se comunicavam, eles não tinham como saber um do outro, não sabiam nem se eles estavam vivos, não sabiam o que ia acontecer, não sabia nada, todos perdidos. E o Bilbo é o único que consegue fazer, ele passa semanas nesse castelo, arquitetando um plano, né, sobrevivendo assim, roubando comida da cozinha, dormindo num canto escuro, dormindo num canto onde ninguém vê ele e tal, arquitetando um plano, que na verdade foi um plano meio, quase, bem merda, assim, na verdade, porque quase que deu muito errado, mas você para pra pensar, talvez tenha sido a única opção que ele tinha, né, conseguiu raciocinar aquilo ali, e em um certo momento ele se questiona, assim, cara, por que eu que tenho que resolver isso aqui, cara? Que merda, eu nem queria vir aqui. Aí os anões, o interesse é deles, estão tudo presos lá e se ferraram, e por que eu que tenho que resolver? Que saco, não sei o quê. E ele reclama nesse sentido. E essa eu acho que é a segunda grande lição. Cara, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos estar numa condição, numa posição, onde só a gente consegue resolver certas coisas. Onde só a gente tem alguma característica ou alguma habilidade, no caso do Bilbo ali era o anel, né, que ele conseguia transitar pelo castelo sem ser visto, ele ficava invisível. Ele tinha aquela característica, né, que era o anel, e ele tinha a vontade de fazer isso. Então ele passou semanas transitando de forma perigosa, né, entre os guardas, entre o pessoal do castelo, para conseguir armar um plano para tirar os anões. E tinha que ser ele, não tinha outra pessoa. Nesse momento o Gandalf já não estava, né, que era o grande mentor, o cara que organizou tudo, ele foi resolver outros assuntos. Ele vai até um certo ponto na viagem, depois ele deixa o pessoal e vai para outro lado. Nesse momento ele já não tinha. Então, tinha que ser ele, cara. E se ele não resolve, não tinha mais. Acabou. Ali já era. E vai adiantar o que ficar reclamando? Né, assim, eu senti... Porque muitas vezes, cara, a gente se pega num egoísmo, assim, muito, muito mesquinho mesmo, né?
Assim, cara, já fiz demais. Pô, por que que eu tenho que resolver? Toda hora sou eu que tenho que resolver no trabalho, na família, né? Com sua esposa, com seus filhos, né? Enfim, às vezes com a sua família, os seus pais, às vezes depende de você e mais alguém da família, sei lá, tio, avô. E aí a gente pensa, cara, por que eu, né? Por que sempre sou eu que tenho que resolver tudo? Talvez seja porque você consegue, né? Talvez você tenha alguma habilidade, esteja numa posição. E aí, se você quiser entrar na questão teológica, esses dias eu compartilhei nos stories, num dia que eu tava, acho que no dia de mais cansaço físico e mental que eu já tive na minha vida, por conta de, né, do cuidar dos meninos aqui, eu e a Pela, sozinho, fim de semana, só nós dois, com os dois, né? E à noite, assim, os meninos estavam dormindo, eu sentado no chão, assim, da cozinha, com uma long neck na mão, assim, pensando assim, caralho, parece que eu fui atropelado por 15 javalis selvagens, sei lá. E aí um rios, assim, uma história do Paulo Ricardo, né, do padre Paulo Ricardo, é que Deus te pede o sacrifício é porque tem que ser você mesmo, cara. Não tem outra pessoa pra fazer. Não tem outra pessoa pra ficar com meu filho, né, a não ser minha esposa, assim, não, tem que ser a gente, não tem jeito. E eventualmente, eventualmente assim, a sua vida vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, dependendo do momento, mas tem hora que tem que ser a gente. E não adianta reclamar. E o Bilbo, apesar de reclamar, e isso eu também me identifico com ele, porque geralmente eu primeiro reclamo, depois eu resolvo. E por mais que ele tenha ficado reclamando ali, ele não deixou de resolver. E graças a ele, a aventura continuou, né? Porque ele conseguiu armar um plano, conseguiu fazer, executar lá o negócio. Por mais que tenha sido um plano meio esquisito, meio merda, quase matou os anões e tal, mas foi feito, sabe? Então, essa é a segunda lição. Talvez tenha que ser você mesmo. E aí você pega e faz. E o terceiro vem do Gandalf. O Gandalf é uma criatura muito antiga, né? Ele é um mago dentro da cosmologia, lá, da cosmovisão da Terra-média que o Tolkien criou. Ele é uma criatura quase que angelical, né? Eu não entendo, não sou muito entendedor disso aí. Eu gosto de ver o Rasta falando, eu gosto de ver uns outros caras comentando e tal sobre o que seria a teologia da Terra-média, né? Mas eu não sou um grande entendedor. Mas pelo que eu entendi, são 5 Maia, né? Maias, não sei. E o Gandalf é um deles. Então é uma criatura muito antiga, quase que angelical. Então ele tem muita sabedoria. E ele escolheu o Bilbo por algumas habilidades que ele sabia que o Bilbo tinha e que o Bilbo nem sequer fazia ideia. Ou seja, ele conhecia o Bilbo melhor do que o próprio Bilbo. E ele sabia que na hora certa ele ia tomar a decisão certa. Ele confiou nisso. Ele foi o que a gente precisa ser com nossos filhos às vezes. Essa é a lição. Por quê? Porque a gente precisa conhecer nossos filhos melhor do que eles mesmos se conhecem. E na hora de puxar o gatilho, né, de executar certas coisas, de fazer certas coisas, de dar certas missões para eles, na hora de... Filho, agora é contigo. É confiar naquilo que você entende como, né, uma capacidade dele. Isso é muito importante. Mas para isso, você precisa conhecer, né, com muita atenção quem é o seu filho. Para você dar missões condizentes com a capacidade dele. Não adianta nada você dar umas missões meio merda e ele fazer com muita facilidade e virar um soberbo. Ah, não, eu sou muito foda. Sou muito foda aqui porque eu faço tudo que meu pai pede e eu resolvo tudo. Mas são as coisas sem importância. Ou também você ficar exigindo demais do seu filho sem que ele tenha a capacidade de, né, de conseguir prosperar no que você fala, no que você pede. E aí ele ficar também se sentindo merda, né? Com a autoestima lá embaixo, todo meio depressivo, incapaz de saber se consegue, né, ter a aprovação do pai ou não, porque afinal de contas, você fica exigindo demais do seu filho coisas que ele não consegue te entregar. Na hora do vamos ver, ele vai pensar, cara, meu pai não vai confiar em mim nunca. E aí cria uma ferida de novo. Aí eu preciso invocar aqui o John Eldredge, né? Que ele fala da ferida. Essa ferida paterna. Essa necessidade que todo homem tem de saber que dá conta de ser o homem que o pai dele gostaria que ele fosse. E se você exige demais do seu filho e não
não consegue reconhecer as coisas boas que ele faz e que para você tá sempre pouco, meu filho é muito assim, muito assado, não resolve nada, não faz nada, é meio inútil, não sei o quê. Quando você tem esse tipo de postura, o que acontece é que seu filho vai murchando e vai ter muitos problemas depois com isso, né? Depois até a fase adulta e tal. Então a ideia é a gente conhecer bem os meninos, né? E conseguir dar certas missões para eles, conseguir dar certas obrigações para eles, conseguir dar certas funções mesmo, seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho, que às vezes você consegue envolver seu filho no trabalho, às vezes o menino já tem 11, 12, 13 anos, já consegue te ajudar no trabalho, já consegue ser útil. Talvez, se ele vem te perguntar alguma coisa sobre relacionamento, seja com amigos, seja com talvez um namorado, que você consiga ser essa pessoa, esse mentor, que conhece a alma dele, que consegue olhar dentro do coração dele e falar assim, olha, certas coisas precisam ser assim, assim, assim. Você tem capacidade para isso, eu confio em você, manda ver. É basicamente isso que o Gandalf fez. Ele conseguiu enxergar isso no Bilbo e ele sabia que o Bilbo tinha capacidade para fazer. Ele não tinha como ter certeza que o Bilbo ia, né, ter o sucesso que teve. Porque no meio do negócio lá, ele podia simplesmente desistir. Não tô afim não, volto. Vou voltar para casa, foda-se. Vou sentar na porta de casa e vou fumar meu cachimbo e fazer lá meu toucinho com ovos. Ele podia, mas ele não fez. Por algum motivo, eu acho que o Gandalf sabia disso. A gente não tem poderes mágicos, mas a gente consegue conhecer bem o nosso filho e saber mais ou menos o que esperar dele. E aí, dando certas missões, certas funções, fazendo ele subir certos degraus de acordo com a capacidade dele, para que ele não fique nem soberbo achando que a vida é fácil, se você der coisas muito fáceis para ele fazer, e para que ele não ache também que ele é um merda, porque ele não consegue fazer nada direito, porque tudo que você pede é muito difícil, e aí ele nunca vai se achar útil, e aí ele vai sempre, né, achar que está te decepcionando, e, enfim, muitas coisas, muitos desdobramentos psicológicos ruins podem acontecer disso. Então a crítica que eu faço, às vezes as pessoas falam assim, não, porque antigamente o pessoal educava muito bem, sentava porrada, fazia não sei o quê, xingava, gritava com o filho e tal. Tem uns caras que falam assim, não, meu pai fez isso tudo comigo aí, ó, deu certo. É mesmo, irmão, deu certo mesmo. Não tem nenhum traço de problema psicológico que vem disso aí, será? Será que não tem ou será que você nem conseguiu perceber? Será que já fez terapia, já conversou com alguém sobre isso? Então, assim, é muito complicado a gente achar que a gente pode ser pai de qualquer forma, principalmente sem conhecer muito bem o coração do nosso filho. Conhecer o temperamento, conhecer o jeito dele, ver como a personalidade dele vai se comportando ao longo, né, do desenvolvimento dele, saber o que ele pode, com o que ele pode lidar, com o que ele não pode lidar, e saber entender isso daí com muita tranquilidade, com muita calma. Tá? Então essas são as 3 lições muito importantes do Hobbit pra gente hoje. Eu gostaria muito que você comentasse se gostou desse episódio, se não gostou. Manda para quem você acha que gostaria. E é isso. Agradeço vocês. Muito obrigado e até a próxima.